Este vídeo foi criado com o apoio da BetterHelp. Turbulência. Provavelmente, essa é a palavra que mais assusta passageiros nervosos no mundo todo. Mas será que ela realmente é perigosa? E se for, de que maneira? Os comissários de bordo sempre mencionam que é importante manter o cinto de segurança afivelado o tempo todo. E hoje, você vai descobrir de onde realmente vem essa orientação. Fique ligado! O horário é 1h10, horário padrão do Havaí, sobre o Oceano Pacífico, no dia 6 de abril de 1993. Um McDonnell Douglas MD-11 da China Eastern Airlines está voando suavemente a 33 mil pés, seguindo para leste em direção aos Estados Unidos. O voo começou em Pequim e, após uma parada intermediária em Xangai, agora seguia em direção ao Aeroporto Internacional de Los Angeles. E no momento do acidente, sua posição era a cerca de 950 milhas náuticas de Shemya, no Alasca. A bordo da aeronave estavam 235 passageiros e 20 tripulantes, incluindo 2 tripulações completas de voo, totalizando 8 pilotos. A aeronave estava a cerca de 5 horas de voo desde Xangai e os pilotos da primeira parte já haviam ido descansar nos beliches da tripulação. A tripulação de revezamento, formada por comandante, primeiro oficial, engenheiro de voo e operador de rádio, já comandava o voo nos 20 minutos anteriores ao incidente. O voo tinha sido perfeitamente tranquilo e suave até esse ponto, sem falhas registradas e com previsão de bom tempo à frente. A aeronave estava voando acima das nuvens a uma velocidade selecionada manualmente de Mach 0,82 e naquela altitude isso equivalia a cerca de 298 nós de velocidade indicada. Essa era uma velocidade de cruzeiro normal para o MD-11, mas bastante rápida se comparada ao Boeing 737 que eu piloto. Normalmente, nunca ultrapassamos Mach 0,81 em nenhuma circunstância. Mas o MD-11 era realmente uma aeronave rápida, em parte por causa do alto ângulo de enflechamento das asas, o que permitia atingir números de Mach mais elevados. O comandante tinha 42 anos e um total de 8.535 horas de experiência, das quais 1.341 foram voadas no relativamente novo MD-11. Neste voo, ele treinava o copiloto para assumir o comando, por isso estava no assento direito e o copiloto no esquerdo. O copiloto tinha 43 anos e era muito experiente, com 9.714 horas de voo totais, mas apenas 199 dessas haviam sido voadas no MD-11. Ele havia recebido sua habilitação inicial de tipo no MD cerca de 5 meses antes, em dezembro de 1992. O engenheiro de voo tinha 41 anos e possuía experiência semelhante à do copiloto, e nós realmente não sabemos a experiência do operador de rádio. O MD-11 que eles estavam voando era uma bela aeronave trimotor, construída como sucessora do popular corrente contínua 10. Ele recebeu sua certificação da FAA em 1990 e incorporou várias mudanças em relação ao design de seu predecessor. No cockpit, usava 6 telas de tubo de raios catódicos no lugar de instrumentos analógicos, formando um sistema eletrônico completo de instrumentos de voo, ou FIs, eliminando a necessidade do engenheiro de voo. Esse sistema ainda era novo para a China Eastern, o que provavelmente explica por que operavam com 4 tripulantes no cockpit. Outra mudança no MD-11 era que ele tinha um estabilizador horizontal um pouco menor do que o do corrente contínua 10, e isso foi projetado dessa forma para ajudar a reduzir o arrasto e proporcionar uma melhor economia de combustível. A redução de tamanho foi possível ao diminuir a sustentação exigida do estabilizador horizontal durante o cruzeiro, movendo o centro de gravidade da aeronave para trás com tanques de combustível no estabilizador horizontal. Agora, eu sei que isso pode soar um pouco confuso, mas é um fator realmente importante neste acidente. Para explicar, vamos analisar a teoria de peso, balanceamento de aeronaves e um pouco de aerodinâmica. Uma aeronave é mantida estabilizada e controlável em voo, ao equilibrar várias forças diferentes.
Ao focar na estabilidade de arfagem, imagine a aeronave como uma grande gangorra. O ponto em torno do qual a aeronave faz a arfagem é chamado de centro de gravidade, que é o ponto onde você pode imaginar que toda a massa da aeronave está concentrada. Se você imaginar tentar equilibrar a aeronave usando um dedo enorme, esse seria o ponto que você precisaria usar. Mas é claro, se não tivéssemos algum tipo de estabilidade adicionada ao projeto, então um passageiro se movendo dentro da aeronave mudaria o centro de gravidade e a aeronave começaria a inclinar o nariz para cima ou para baixo. Obviamente, isso não é o que queremos. Queremos que a aeronave seja estável e controlável, mesmo que o centro de gravidade se mova um pouco. E é aí que entra o estabilizador horizontal. O estabilizador horizontal é feito como uma pequena asa, mas sua sustentação é voltada para baixo, não para cima. Por causa disso, ele trabalha na direção oposta à grande sustentação criada pelas asas. Então, se você voltar àquela imagem da aeronave agindo como uma gangorra, comece a imaginar a sustentação da aeronave agindo logo atrás do centro de gravidade, com uma força para cima. Agora, se não houvesse nada para contrariar isso, essa força faria a aeronave baixar o nariz, certo? Exatamente. E é por isso que o estabilizador horizontal cria uma força oposta, mas muito mais distante do centro de gravidade, o que significa que ele tem um braço de momento maior para contrariar essa arfagem e manter a aeronave nivelada. A aeronave mantém a estabilidade em arfagem em todo o envelope de voo, ajustando o estabilizador móvel para aumentar ou reduzir a força descendente conforme a distribuição dos passageiros ou o deslocamento do centro de gravidade ao queimar combustível. Então, mover o estabilizador vai compensar qualquer tendência de arfagem que nós, pilotos, sentimos ao controlar a aeronave, e é por isso que chamamos esse processo de compensar a aeronave. Então, o que isso tem a ver com MD-11? Bem, eu vou te contar tudo sobre isso logo depois disso. Pouquíssimas coisas são tão importantes hoje em dia quanto a conscientização e o cuidado com a sua própria saúde mental. Se você é um passageiro nervoso que está lutando um pouco com ansiedade, ou um profissional que só quer alguém para conversar sobre a sua função, você definitivamente deveria conhecer o patrocinador de hoje, a BetterHelp, o maior serviço de terapia online do mundo. Com a BetterHelp, você pode se conectar a mais de 30 mil terapeutas licenciados e experientes, especializados em apoiar pessoas como você e eu. Eles podem te ajudar, por exemplo, com medo de voar, mas também com coisas como procrastinação no trabalho ou simplesmente encontrar maneiras de melhorar seu bem-estar emocional geral. Muitas pessoas passam horas na academia ou na esteira toda semana, então por que não dar à mente a mesma atenção? Os serviços da BetterHelp são completamente online, permitindo que você os acesse do conforto da sua própria casa e no horário que for melhor para você. É realmente terapia do seu jeito. Começar é fácil. Basta responder perguntas sobre suas necessidades e objetivos. E a BetterHelp te conecta rapidamente ao terapeuta ideal. Depois disso, você poderá entrar em contato com ele ou ela por mensagem, chat, telefone ou chamada de vídeo, da forma que for mais confortável para você, e também pode trocar de terapeuta se quiser, para te oferecer a melhor experiência possível. Então, se você fica nervoso ao voar ou só quer manter a sua saúde mental em dia, acesse betterhelp.com/mentorpilot e receba 10% de desconto no seu primeiro mês. Obrigado, BetterHelp. Agora vamos continuar. O problema com uma força direcionada para baixo, vinda do estabilizador, é que, quanto maior essa força, mais essa força descendente precisa ser compensada pela sustentação para cima das asas. E isso gera arrasto, o que significa um maior consumo de combustível. Os engenheiros da McDonnell Douglas notaram que, ao mover o centro de gravidade para trás durante o cruzeiro, bombeando combustível para os tanques do estabilizador horizontal, precisariam de menos força descendente do estabilizador, e assim poderiam economizar combustível diretamente e também tornar toda a cauda um pouco menor, reduzindo ainda mais o arrasto. Agora você pode dizer, isso parece ótimo, por que todo mundo não faz isso? Bem, isso também traz algumas pequenas desvantagens. Basicamente, uma aeronave é uma soma de compensações em todos os aspectos, e isso não é exceção.
Ao aproximar o centro de gravidade do centro de sustentação, a força descendente exigida do estabilizador diminui, mas a estabilidade de arfagem da aeronave também reduz. Estabilidade é a tendência natural da aeronave de retornar ao estado neutro após uma perturbação, e ela é dividida em estabilidade dinâmica, que tem a ver com a força no manche do piloto, que deve aumentar se a aeronave se afastar da velocidade para a qual foi compensada, e estabilidade estática, que é o que estamos falando aqui. O MD-11 foi projetado para voar com quase nenhuma estabilidade estática em cruzeiro, o que faz com que movimentos repentinos dos comandos por parte do piloto causem mudanças bruscas na arfagem. Na verdade, a maioria dos caças modernos é construída assim atualmente. Isso os torna extremamente manobráveis, mas também muito difíceis de controlar manualmente, sem algum tipo de sistema de auxílio ou computador de suporte aos comandos de voo. Os engenheiros da McDonnell Douglas, cientes disso, criaram um sistema de aumento da estabilidade longitudinal chamado LSAS para simular essa estabilidade, funcionando basicamente como um piloto automático de manutenção de altitude sempre ativo. Os pilotos podiam sobrepor o LSAS aplicando cerca de 2 libras, menos de 1 quilo, de força no manche, mas o sistema retomava o controle assim que a força era liberada. Em seguida, ele tentaria suavemente trazer a aeronave de volta ao voo nivelado, reduzindo pela metade cada movimento subsequente de arfagem até que estivesse totalmente nivelada. Certo, eu entendo que vocês podem estar confusos agora, mas o que tudo isso basicamente significa é que o MD-11 era muito menos estável em arfagem do que outras aeronaves comparáveis na época, tornando mais difícil para os pilotos controlarem a aeronave caso precisassem pilotar manualmente durante o cruzeiro. Certo, então o próximo sistema sobre o qual eu preciso falar é o sistema de flaps e slats. Para que uma aeronave consiga voar bem tanto em alta quanto em baixa velocidade, basicamente, precisamos ser capazes de alterar tanto a forma quanto a área superficial das asas. Em voos de alta velocidade, as asas precisam estar o mais limpas e sem curvatura possível. Mas, à medida que reduzimos a velocidade, tanto na decolagem quanto no pouso, precisamos aumentar a superfície e curvar as asas para gerar o máximo de sustentação possível com a pouca velocidade que temos nesses segmentos. Fazemos isso usando dispositivos hipersustentadores, os flaps, que se estendem na traseira das asas, e os slats, que ficam nas bordas de ataque. Aqui, vamos focar nos slats. Os slats, quando estendidos, aumentam efetivamente a superfície total da asa, mas também incluem fendas, que permitem que parte do fluxo de ar passe por elas e suba sobre o topo da asa. O efeito total disso é que ajuda a permitir o voo com um ângulo de ataque maior, que é exatamente o que precisamos durante a decolagem e o pouso. No MD-11, cada asa era equipada com 8 slats, agrupados em 2 slats internos e 6 slats externos. Quando ativados pela alavanca de flaps e slats no cockpit, os 2 slats internos começavam a se estender hidraulicamente primeiro, e após cerca de 3 segundos, o movimento dos slats internos acionava um mecanismo de extensão para os slats externos, que então começavam a se estender. Os 6 slats externos tinham extensão automática, ativada se a aeronave se aproximasse de stall em baixa velocidade com os slats recolhidos. Agora, quando se trata da própria alavanca de ativação dos slats no cockpit, ela vai se tornar muito importante nesta história. Porque, quando o MD-11 estava sendo certificado, foi descoberto que uma ruptura no cabo de ativação dos slats faria com que os slats retornassem para a posição recolhida, o que não era o ideal. A FAA queria que o sistema, em caso de rompimento do cabo, colocasse os slats na posição estendida, e para conseguir isso, foi introduzida uma combinação de tensão do cabo e forças de mola no sistema. Agora, o problema disso era que a alavanca dos flaps e slats ficava sob tensão constante. Então, se por algum motivo a alavanca saísse da posição de retração, ela rapidamente se moveria sozinha para a posição de extensão dos slats. E isso nos leva de volta àquela manhã cedo sobre o Oceano Pacífico. Enquanto a aeronave continuava cruzando o céu, os 14 comissários de bordo na parte traseira tinham acabado de finalizar o serviço de bordo
e agora estavam diminuindo as luzes para o filme durante o voo. O voo tinha sido tranquilo até esse momento, então o aviso de afivelar os cintos não estava aceso, e alguns passageiros estavam se movimentando para esticar as pernas ou usar os banheiros. Na cabine de comando, várias pequenas falhas começaram a ocorrer, agora no computador de gerenciamento de voo número 2, o que fez com que o comandante, que estava sentado na cadeira do copiloto, acessasse seu CDU e reinserisse alguns dados que haviam sido perdidos. Era um incômodo pequeno, mas provavelmente deixou o comandante mais atento, levando-o a observar melhor as informações à sua frente. Esse é um comportamento típico de piloto. Se surge um pequeno bug no computador, raramente aparece sozinho. Agora, ele procurava o próximo, e uma pequena indicação de velocidade em círculo no visor principal de voo chamou sua atenção. Essa velocidade era a velocidade econômica sugerida pelo FMC, e na opinião dele, parecia muito baixa. Então ele voltou a mexer no CDU para tentar corrigir isso. Não sabemos por que a velocidade econômica estava menor que o esperado pelo comandante. Provavelmente, alguém inseriu um índice de custo menor que o normal na preparação do voo, o que pode ter causado isso, mas nunca saberemos ao certo. O que é importante aqui é que ele estava trabalhando com a CDU, e possivelmente de uma forma um pouco desconfortável, já que esse não era o seu assento habitual, e ele teria que usar a mão esquerda em vez da direita para fazer isso. É bastante provável que durante esse trabalho ele tenha acidentalmente esbarrado com a mão ou o braço na alavanca dos flaps slat, o suficiente para tirá-la do seu entalhe. Como expliquei antes, isso bastava para que a alavanca dos flaps saísse da posição recolhida e iniciasse a extensão dos slats. Essa não foi a primeira vez que isso aconteceu. Durante o período, desde a certificação do MD-11, em 1990, até esse acidente, houve 10 ocorrências diferentes de extensões inadvertidas dos slats durante várias fases do voo. Por isso, a McDonnell Douglas emitiu vários boletins de serviço para lidar com o problema, como instalar uma trava no entalhe dos flaps, mas nenhum resolveu totalmente a questão. Isso levou as companhias aéreas a implementarem módulos de treinamento para seus pilotos sobre como evitar essas extensões inadvertidas dos slats, e o comandante havia passado por esse treinamento apenas um mês antes deste evento. De qualquer forma, como eu disse, quando a bonalavanca dos flaps slat saiu da sua trava, o cabo tensionado começou a se mover e iniciou o mecanismo para a extensão dos slats internos. Ambos os pilotos provavelmente ainda olhavam para a CDU, discutindo como resolver a estranha velocidade econômica. O primeiro sinal de problema provavelmente foi uma leve trepidação na aeronave, pois os slats internos começaram a se estender em velocidades e número Mach superiores ao que foram projetados para suportar. Agora, como os slats internos estão situados relativamente próximos ao centro de sustentação da aeronave, sua extensão não produziu nenhuma mudança significativa na arfagem, mas isso estava prestes a mudar. A aeronave havia acabado de entrar em uma curva à direita mais lenta e pré-programada, e quando se passaram os primeiros 3 segundos após a alavanca dos flaps ter sido deslocada, o mecanismo de extensão também ativou os slats externos. Provavelmente vale a pena observar aqui que se a alavanca dos flaps slats tivesse sido movida de volta para a posição de retração antes desses primeiros 2 a 3 segundos, então os slats internos iriam retrair sem que os slats externos começassem a se mover. Mas após esse tempo, a extensão total dos slats era inevitável e eles passariam por todo o ciclo de extensão e retração, mesmo que a alavanca fosse movida de volta novamente. Com o aumento da vibração, o comandante olhou o display principal de voo e, horrorizado, viu uma seta branca apontando para baixo junto à indicação dos slats, entendendo o que ocorria. Ele rapidamente moveu a alavanca de volta para a posição de retração, mas enquanto fazia isso, os slats externos já estavam se estendendo. Lembra que eu disse que os slats internos não afetavam a arfagem da aeronave? Bem, como as asas do MD-11 eram muito fortemente enflechadas para permitir voo em altos números de Mach, isso significava que os slats externos estavam posicionados muito mais atrás do centro de gravidade do que os slats internos. Isso significava
que qualquer efeito de sustentação deles geraria uma diferença de momento bem maior que a dos sleds internos. Normalmente, a extensão dos sleds aumenta a sustentação e gera um leve momento de arfagem para baixo. Porém, neste caso, eles foram estendidos em um número de Mach muito alto, fazendo o ar se comportar de forma diferente do regime de baixa velocidade. Em números de Mach mais altos, o ar não consegue se adaptar a tempo e fluir ao redor do objeto em movimento. Isso significa que estender os sleds a uma velocidade de Mach 0,82 causará uma perda de sustentação em vez de um ganho. E lembra do que falamos sobre aquele gangorra antes? Sim, se a sustentação das asas agora diminuísse repentinamente atrás do centro de gravidade, mas a força descendente do estabilizador permanecesse a mesma, bem, então o nariz da aeronave começaria a subir, e foi exatamente isso que aconteceu agora. O piloto automático seguia engatado e tentou acionar o profundor para compensar a arfagem, mas não foi rápido o bastante para evitar isso. Isso significava que o ângulo de ataque, o ângulo em relação ao ar que vem pela frente, agora também começou a aumentar rapidamente, junto com alguma carga G, aquela sensação de ser empurrado contra o assento. As margens para estolar são bem pequenas nessas altitudes, e como o profundor do MD-11 foi construído em grande parte de materiais compostos, eles eram muito sensíveis à vibração de stall. Por isso, o sistema de aviso de stall foi ajustado para ativar cedo e evitar o problema. Tudo isso significava que quando a aeronave arfou, o comandante empurrou a alavanca de flap slat para baixo e começou a observar a resposta da aeronave. O aviso de stall e o alarme de excesso de velocidade dos slats soaram quando a aeronave atingiu cerca de 9,5 graus de arfagem positiva. Pilotos agora treinam para reagir rápido ao aviso de stall, aprendendo primeiro a reduzir a carga nas asas e baixar o nariz da aeronave. E foi exatamente isso que o comandante fez. Ele começou a atuar no manche, empurrando-o para frente, e ao fazer isso, também desconectou tanto o piloto automático quanto o sistema de aumento de estabilidade. Ao fazer isso, o comando de profundor mudaria de um leve comando de arfagem para baixo do piloto automático para um comando bem maior induzido pelo piloto. Isso começou a reverter a arfagem para cima e rapidamente transformou-a em um movimento de arfagem para baixo. Agora, qualquer pessoa que já esteve em uma montanha-russa sabe o que acontece quando ela passa pela curva no fundo de um val e segue em direção ao próximo topo. Você vai passar de ser pressionado contra o assento para sentir como se fosse ser puxado para fora dele, e o que você está sentindo ali é o impacto das forças G positivas e negativas. Agora, eu arrisco dizer que a maioria das pessoas que já andou em uma montanha-russa ficou bem feliz por estar usando o cinto de segurança, e há um motivo muito bom para isso. Na parte de trás da cabine, esse primeiro movimento para cima teria causado uma carga positiva de cerca de 1,5 G, o que significa um aumento de 50% no peso percebido. Isso não teria sido tão ruim, provavelmente só teria parecido um pouco estranho, mas o que veio a seguir é que realmente começou a causar esse desastre. Como o comandante inclinou o manche para frente, a carga positiva de G sumiu rapidamente e passou a se mover para o lado negativo. Os passageiros, inicialmente, sentiram a ausência de peso, mas quando as forças G ficaram negativas, quem não usava cinto de segurança foi lançado contra o teto, assim como tudo que não estava preso na cabine. Quando a aeronave inclinou ainda mais o nariz para baixo, o aviso de stall sumiu. Mais um pequeno detalhe sobre o sistema de aviso de stall do MD-11 era que ele estava programado para durar cerca de 1 segundo a mais do que a condição real de stall exigia. A ideia por trás disso era fazer com que os pilotos continuassem a recuperação por um pouco mais de tempo, e assim evitassem um possível segundo stall. Mas, é claro, neste caso, também significava que o esforço para baixar o nariz estava sendo mantido por um pouco mais de tempo do que o necessário. O aviso luminoso dos cintos foi ativado agora, provavelmente pelo copiloto, mas já era tarde demais. Com o nariz da aeronave baixando e o aviso de stall sumido, o comandante inverteu o comando do profundor e puxou a aeronave para sair do mergulho.
mas ele usou bem mais profundor do que precisava, quase 7 graus de deflexão para cima na arfagem. Isso fez com que, ao atingir cerca de -6 graus, a aeronave arfasse novamente, gerando outra carga positiva de G. Isso faria tudo na cabine, antes preso ao teto, cair violentamente outra vez. O comandante percebeu os Gs positivos e empurrou levemente o manche para frente para suavizar. Mas lembre-se, nesta fase, a aeronave provavelmente tinha os tanques de lastro do estabilizador quase cheios, o que deixava a estabilidade de arfagem quase neutra e dificultava muito seu controle. Se ele simplesmente tivesse soltado os comandos neste momento, o sistema de estabilidade ELSA provavelmente teria intervindo e estabilizado o voo, mas em vez disso, o comandante percebeu que a atitude de arfagem que ele queria, que era em torno de 2 graus de arfagem positiva, estava muito próxima. Isso fez com que ele puxasse novamente um pouco o manche para tentar estabilizar a arfagem, mas ele puxou só um pouco demais, levando a mais uma arfagem positiva e outro aviso de stall. Isso fez com que toda a situação se repetisse mais uma vez, mas desta vez com comandos ainda maiores e perturbações de arfagem mais intensas. A segunda arfagem para frente causou uma força G negativa de -0,8 G, novamente lançando pessoas, revistas, bolsas e carrinhos contra o teto, antes de jogá-los de volta para baixo, quando a aeronave começou a inclinar o nariz para cima novamente. Em seguida, houve um terceiro ciclo, cada vez ficando um pouco mais violento devido ao excesso de comandos e também pelo fato de que os pilotos agora estavam tentando manter o controle manual ao mesmo tempo em que eram submetidos a essas forças G alternadas, tornando tudo ainda mais difícil. Como o aviso de stall continuava por aquele segundo extra, toda vez que era ativado, isso fazia com que as correções ficassem cada vez maiores, chegando a um máximo de 24 graus de arfagem para baixo durante o pior ciclo, o que também causou uma perda de altitude de cerca de 5.000 pés. Durante esse ciclo, a carga G máxima sofrida foi de aproximadamente mais 2,06 Gs e a mínima de menos 1,24 Gs. Após várias perturbações, os comandos de controle finalmente começaram a diminuir, levando a ciclos cada vez menores, e por fim, a aeronave nivelou a cerca de 28.000 pés, após ter acelerado para uma velocidade de 364 nós, momento em que um aviso de excesso de velocidade também foi ouvido na cabine de comando. 94 segundos após a extensão acidental dos slats, a aeronave parecia controlada, e os pilotos começaram a subir para 33.000 pés, acionando o piloto automático novamente. Infelizmente, não temos ideia de que tipo de conversas estavam acontecendo entre os 4 pilotos enquanto isso se desenrolava, porque o gravador de voz da cabine de comando foi encontrado com defeito e nenhuma gravação utilizável foi salva. O gravador de dados de voo tinha vários problemas, permitindo recuperar apenas dados parciais. Talvez alguns estejam se perguntando por que uma tripulação treinada não lidou melhor com essa perturbação. Bem, acontece que a tripulação não era treinada para lidar com perdas de controle em alta altitude desse tipo, nem para operar a aeronave com os tanques de combustível do estabilizador cheios. Nessas condições, o MD-11 exigia bem menos comando de arfagem do que os pilotos estavam acostumados, tanto em relação a outras aeronaves quanto ao comportamento em voos mais baixos. Além disso, o pequeno comando de arfagem necessário seria um contraste marcante com a forma como o procedimento de aproximação, a stall e recuperação era treinado na época. Na parte de trás da cabine, agora era um completo caos. O valor real das forças G não tinha sido tão alto assim, mas o fato de terem alternado várias vezes entre fortes G, positivos e negativos, fez com que vários passageiros fossem lançados nos bagageiros superiores, encostos de assento, apoios de braço e até mesmo em outros passageiros. Ao contatarem a tripulação de cabine, os pilotos souberam da gravidade da situação, e isso levou o operador de rádio, ASUMA 23, a contatar o controlador de tráfego aéreo de Honolulu e solicitar um desvio imediato para o aeroporto disponível mais próximo. Cerca de 2 minutos depois, ele ligou novamente
e explicou que a emergência era devido a um passageiro doente, mas logo acrescentou que haviam enfrentado forte turbulência e havia vários passageiros doentes a bordo, e ele não estava exagerando ao dizer isso. Na traseira da aeronave, os comissários não gravemente feridos enfrentavam um verdadeiro pesadelo. Dos 255 passageiros, apenas 97 saíram ilesos. 96 tiveram ferimentos leves e 63 sofreram ferimentos graves, principalmente relacionados à cabeça, pescoço e coluna. Os mais afetados foram passageiros sem cinto de segurança, quando a montanha-russa começou de repente, ou atingidos por outros passageiros ou objetos lançados na cabine. Enquanto a tripulação de cabine esgotava todos os kits de primeiros socorros que tinha, os pilotos eram vetorados para a base aérea de Shemia, no Alasca. O problema era que esse aeroporto ainda estava a 2 agonizantes horas de distância. Enquanto seguiam para o destino, os pilotos despejaram combustível para preparar o pouso. Isso é algo que aeronaves maiores de longo curso frequentemente precisam fazer se precisarem alternar durante a rota. Isso ocorre porque o peso máximo de decolagem dessas aeronaves é bem maior que o de pouso. E para garantir que a aeronave possa suportar as forças do pouso, o combustível é descartado para atingir um peso mais próximo ou até mesmo abaixo do peso máximo de pouso. A aeronave acabou realizando uma descida tranquila e uma aproximação ILS na pista 28 da base aérea de Shemya, e às 3h29 pousou em segurança e começou a taxiar. No pátio, várias aeronaves da Guarda Costeira e da Marinha dos Estados Unidos aguardavam para levar passageiros feridos a 4 hospitais na região de Anchorage. Infelizmente, porém, 2 dos passageiros feridos acabaram falecendo devido aos ferimentos. A investigação revelou que, apesar dos danos severos na cabine, a estrutura da aeronave permaneceu intacta e ela conseguiu voar até uma instalação de manutenção para reparar a cabine posteriormente. O acidente foi causado pelo projeto inadequado da manete de acionamento de flaps e slats, levando à extensão involuntária dos slats em alta altitude. Isso, por sua vez, levou o comandante a tentar estabilizar o voo e responder aos avisos de stall, mas devido à reduzida estabilidade em arfagem da aeronave e à falta de treinamento, suas ações resultaram em várias oscilações induzidas pelo piloto, causando os ferimentos na cabine. O acidente motivou pedidos para redesenhar a alavanca de flap slat no MD-11 e alterar os avisos de cabine, orientando passageiros a manter os cintos afivelados, ainda que folgados durante todo o voo. Todos os pilotos de MD-11 também passaram a receber mais treinamento sobre as características de manuseio do MD-11 em voo de cruzeiro, assim como treinamento específico de recuperação de atitudes anormais no MD-11. Também houve recomendações para estabelecer uma margem mínima de stall de 1,3 Gs na fase de cruzeiro para aeronaves certificadas pela FAA, semelhante às regras já em vigor na Europa na época. Como todo acidente ou incidente, este também contribuiu para melhorar a segurança, beneficiando não só passageiros do MD-11, mas todos que voam. Quanto aos passageiros nervosos, isso deve mostrar que não é a turbulência em si que deve nos preocupar. A aeronave é mais do que capaz de lidar com isso. Na verdade, lesões causadas por turbulência são mais propensas a acontecer por coisas simples, como não usar o cinto de segurança ou guardar a bagagem de mão de forma inadequada. Se você é um passageiro nervoso e precisa de apoio profissional, considere experimentar a BetterHelp, clicando no link abaixo para testar o serviço. Mas se, em vez disso, você sente que só tem algumas perguntas que gostaria de fazer, então você deve acessar meu aplicativo web em app.pontementorpilot.com e perguntar ao meu assistente de IA, Aiden, suas dúvidas. Você pode acessar notícias de aviação, informações de voo e outros recursos, mas as melhores funções são para assinantes Premium. Agora, assista a este ou a este vídeo a seguir, e se quiser apoiar o trabalho que fazemos aqui no canal, por favor, junte-se à minha incrível equipe do Patreon ou compre uma camiseta para você. Há links aqui na tela e na descrição abaixo. Tenha um dia absolutamente fantástico e nos vemos na próxima. Tchau, tchau!